a convite da produção do programa, está conosco o empresário Nilton Scapin, para tentar trazer alguns esclarecimentos, algumas informações balizadoras ou até orientativas envolvendo a questão da Corsã, da empresa que assumiu, que comprou a Corsã aqui no Rio Grande do Sul, e dos contratos com os municípios. Semana passada, em audiência pública em Estrela, uma forte discussão envolvendo, inclusive o representante da AEGEA, eles querem que chame de Corsã, e não o nome da empresa que privatizou a Corsã, e o próprio Nilton Scapin, além de outros representantes da comunidade em si, especialmente de Estrela, sobre situações não bem esclarecidas envolvendo o processo de abocanhar o trabalho de distribuição, de coleta, tratamento e distribuição de água, incluindo a questão do esgotamento sanitário por parte da nova Corsã. Scapin, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas, Renato. Bom dia, ouvintes da Independente. Satisfação ter com vocês. A imprensa deu muita ênfase para os investimentos, 190 e tantos milhões de reais em questão de alguns anos, tratamento do esgoto. Não é bem assim como está sendo configurado, né, Nilton? Bom, deixa eu contextualizar aqui um pouco. Primeiro, marco regulatório do saneamento, tá? Para mim foi o maior feito do governo passado, Bolsonaro. Acho que foi um gol de placa, né? Instituir marco regulatório. Mexe no saneamento e mexe com a saúde. Segundo ponto que eu gostaria de destacar também foi a coragem do governador Leite, tá? De privatizar algumas estatais e aqui principalmente a Corsã. No meu ponto de vista, a Corsã era a empresa mais corporativista do planeta. Aí vinha a Corsã, vinha a CE e outras empresas, tá? E aí é importante colocar, Paulo e ouvintes, que a sociedade, né, infelizmente, ela tem pouco conhecimento do que acontece, às vezes, nas empresas públicas, nas estatais e nos governos. Tá? E lá pelas tantas, quem paga a conta é a sociedade, né? A sociedade. Até porque as agências regulatórias não funcionam. Né? Não. Se a gente for falar em Agergs hoje, é uma vergonha a nível de Rio Grande do Sul. Né? Então, o que está acontecendo? Com o marco regulatório, os municípios têm um prazo, porque a água é do município, não é nem do Estado nem da União, é do município. Ela que tem o poder de conceder. Aqui no Rio Grande do Sul, e o gaúcho, infelizmente, gosta de empresa pública, né? Só para citar também, nós temos aqui a EGR, que é uma concessionária de rodovias, que a gente paga um pedágio e não tem o serviço. E o pior pedágio é não ter estrada, né? A gente vê a nossa região aqui como um todo, a deficiência que tem, né? Principalmente nas estaduais, aí onde a EGR toca o negócio. Bom, mas eu há anos venho acompanhando a Corsã e eu sempre achei que a nossa água, que a Corsã fazia, ela era relativamente boa, não era muito boa. Mas o esgoto era praticamente zero. Prova é que o Rio Grande do Sul é um dos piores estados do Brasil, se não me engano, é a 23ª posição em tratamento de água e esgoto. Então, nós tínhamos aqui, e ainda nós temos hoje, tá, com a venda da Corsã, a tarifa de água mais cara do Brasil. É a mais cara do Brasil, não é a média. Se pegar todos os estados, nós temos uma tarifa absurdamente alta. Aí acontece a privatização, a EGEA ganha a concorrência, e eu acho que assim, a EGEA é uma grande empresa, é a maior empresa de água e saneamento do Brasil, não estou desmerecendo a empresa EGEA, tá? Que é hoje a dona da Corsã. Mas o que nós precisamos, a sociedade precisa se questionar. Tá bem, nós vamos passar uma água
e um esgoto, saneamento, que é muito importante, porque a cada R$ 1 investido no saneamento nós temos R$ 4, R$ 5 de economia na saúde. Nós ainda que somos banhados pelo rio Taquari, aqui antes Taquari, né? Eu acredito ainda de poder entrar no rio Taquari tomar banho, se Deus quiser, daqui a alguns anos, com esse programa de saneamento para todo o estado, tá? Mas a questão vem aqui o seguinte: a Corsan tinha um programa de investimento que não fazia. Ela prometia e não fazia. Ela prometia e não atendia os municípios. Os municípios batiam na porta e não eram atendidos. Bom, foi privatizado. Eu sou favorável à privatização, tanto de rodovia como da CE, o Estado está ganhando muito com isso, como da Corsan. Eu sou favorável à privatização. Mas aí tem que ver em que condições a gente vai levar isso. Então, passa de um programa da Corsan para uma concessão para iniciativa privada, sem uma nova concorrência, não houve concorrência, ela assumiu um contrato com a tarifa mais alta e, consequentemente, ela vai ter um percentual. O Dalazen colocou na quinta-feira, que nós debatemos incessantemente lá na Associação Comercial e Industrial de Estrela, né, Paulo, que tu estavas, 70% da tarifa de esgoto. Então, se nós temos a tarifa da água mais alta, nós vamos ter a tarifa de esgoto mais alta. 70% vai ser a tarifa de esgoto. E aí eu me questiono o seguinte: bom, por que não o município, e aqui eu falo, não é do município de Estrela só, eu falo Estrela, falo Lajeado, falo Encantado, falo Arroio do Meio, Cruzeiro, Venâncio Aires. Bom, são 317 municípios que dos 497, né, do estado, que, digamos assim, estava nas mãos da Corsan, que foi para a EGEA. Ela vir aqui e anunciar um investimento é uma obrigação dela, né? Porque ela tem que atingir aqueles marcos pré-estabelecidos, né, de 99% da água e 90% de esgoto tratado. Aí é um compromisso, é uma obrigação, um prazo, né, por lei. E também até 2033. Então, nós temos aqui 9, 10 anos pela frente para ela atingir isso. Capacidade, eu não vou discutir a capacidade dela, eu acho que ela tem, não tem o menor problema. O que eu trago é que o que tem se observado aqui no Rio Grande do Sul é que os prefeitos estão muito passivos e aceitando os contratos. Olha só, se ela leva para qualquer município, tá? Eu falo mais aqui do Vale, porque aqui no Vale eu sou um cidadão do Vale, eu pago água, eu tenho funcionários das empresas, das várias empresas, que pagam água, que vão pagar o esgoto, e eu me preocupo comigo e me preocupo com eles, me preocupo com a sociedade. E ninguém está vendo isso, ninguém está apontando isso e ninguém está discutindo isso. E aí ele está entrando a goela abaixo nos gestores públicos, esses contratos, e a gente não está vendo reação, não tem nenhum prefeito aqui da região discutindo o assunto. E os prefeitos passam, os gestores públicos passam. E nós, como cidadãos, como empresários, a gente fica e paga a conta. E essa conta, Paulo e ouvintes, ela é por 40 anos. Sim, mas não tinha sido feita a concessão de parte dos municípios para a Corsan e automaticamente no processo de privatização isso não entra nos ativos da Corsan como de direito de quem privatizou? Não, na verdade é o seguinte, ó. Houve contratos dos municípios com as Corsan no passado, mas existe lá um artigo da lei, se não me engano é o 30º, que diz o seguinte: a partir do momento que a empresa pública é privatizada, esses contratos são extintos. Tá? É o que Erechim está argumentando? Erechim está discutindo isso há bastante tempo, tá? Mas aí tem todo um trabalho assim de bastidores que a gente não consegue entender como,
que a Corsan acaba estando lá fazendo o serviço, não investindo nada e tendo 100% de lucro. Tá? Esse é um outro problema também. Então, eles estão já tentando derrubar, digamos assim, essa concorrência de Erechim. Tá? Eles vêm há muito tempo discutindo, mas, se Deus quiser, eu acredito, tá? Que logo, logo esse assunto vai ser resolvido. E tem um outro fato, né, que eu discuti lá com o Fabiano, e eu fui muito enfático. Eu já tive 2 discussões com ele. Ele é um expert, tá? Ele comandava o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu já tive uma discussão com ele na Associação Comercial e Industrial de Lajeado, numa reunião almoço. Agora, quinta-feira, lá na Cassis, né, em Estrela. E eu disse, eles vêm assustando os prefeitos, eles vêm intimidando os prefeitos, e eles vêm fazendo colocações que a sociedade não conhece e aceita. A mesma companhia que o Dalazen representa, que é a Egea, repito aqui, né, é uma grande companhia, ela deu 38% de desconto no Espírito Santo para a tarifa de água e esgoto. Aí lá na hora ele tentou me enrolar dizendo que não era. Não é assim. Aí se ele chega lá no público e diz que é uma coisa que o cara que não acompanha, o cara que não sabe, o cara aceita na boa, entendeu? Outra coisa, média nacional, quando há uma licitação pública, um pagamento de outorga para assumir a água. É tipo assim, um valor que é dado de entrada. A média do Brasil é R$ 1.200 por habitante. Olha só, Estrela tem 35 mil habitantes. Não vamos falar em 1.200, vamos falar em R$ 1.000 por habitante. Dá 35 milhões, gente, que o município pode pegar de cara, pode investir aonde ele quiser. Ele pode investir em saúde, ele pode investir em educação, ele pode investir em infraestrutura. Ele faz com aquele dinheiro que bem quiser. Vale para Lajeado essa mesma situação? Essa mesma para Lajeado. Lajeado tem 93 mil habitantes. Vai ganhar 93 milhões de outorga na pior das situações. Vai investir aonde? Aonde o município, o prefeito e a comunidade entender. Então, mas isso é o que é de praxe, não é o que a Corsan está oferecendo. Não, então, aí a Corsan, ela não oferece nada porque ela está pegando um contrato que é discutível a validade desse contrato e não está dando praticamente nada de outorga. Às vezes eles oferecem uma obrinha aqui, outra obrinha ali, que eu falo assim, é troco das moedas, né? É um dinheiro muito pequeno, que o município não pega. Então, o município está deixando de ter uma receita significativa aos cofres públicos com a outorga, porque isso é de praxe a nível de Brasil. Eu não estou inventando história aqui, né? São fatos. E pagando a tarifa mais cara. E o prazo das obras, que hoje são de 10 anos, vamos falar 9,5, tem casos que dá para... Eu trabalhei muito tempo em infraestrutura, eu sei que tem condições assim de reduzir. Então, quer ver, ó... Tem alternativa? Assim, eu até acho que é proibido, conceder um serviço público sem concorrência. E aí eu tenho uma outra questão, Paulo, que é para a gente pensar, e é para os assessores jurídicos dos prefeitos analisar com carinho, tá? Que é a legalidade desses contratos. E se lá na frente ficar provado que foi um ato ilegal, o prefeito da época vai ter que se defender disso, e se ele já estiver fora do governo, quem que vai defendê-lo? Então, é uma questão, ela não é tão simples, entendeu? Uhum. E assim, eu não sou, bem pelo contrário, sou favorável à privatização. Mas eu entendo que, nesse momento, para o bem dos municípios, para o bem da sociedade, tem que ser revisto isso. Nós temos que ter cuidado para não cair na mesma situação de quando privatizamos a CE, né? Passamos para a iniciativa privada e estamos sendo muito mal servidos aqui. Não, mas aí tem o seguinte, ó, aí tem um outro fato.
tá? Que foi o caso dos vendavais, dos temporais e etc., que sim, a CE Equatorial, na Grande Porto Alegre, deixa a desejar. A RGE aqui também. A RGE aqui também, mas aí houve fatos temporal e etc., e eu acho que com a última chacoalhada que eles levaram, eles já estão vendo que tem que ser diferente. Por isto que eu também defendo, Paulo e ouvintes, que a gente tenha uma unidade reguladora local e regional para a gente aqui fiscalizar a nossa água, os nossos serviços e cobrar de cima. Por isso que eu também sou desfavorável à AGERGS, né? Que é um órgão de controle do Estado do Rio Grande do Sul ineficiente, ineficaz, inoperante. Quer dizer, ele não está defendendo a sociedade. Sim. E é isso que começa a cansar a gente, que nem eu vou tendo um pouco de cabelo branco e a gente começa a ver muito barbaridade e a sociedade não entendendo o que está acontecendo e bota a mão no bolso. Milton, nós temos que encerrar a entrevista. Muito obrigado por ter aceito o convite. E interessantíssimo você estar levantando essas questões, porque, de um modo geral, nós somos desconhecedores, de um modo geral, desconhecedores destes meandros de uma legislação envolvendo a privatização e tudo aquilo que pode estar embutido e que logo ali adiante quem vai pagar é o cidadão consumidor, né? O meu intuito aqui não é de crucificar ninguém, é de trazer o tema para discussão e a gente defender um pouco a sociedade, para a sociedade entender que dá para fazer diferente e melhor. Tá bem. Muito obrigado a todos aí. Abraço, Nilton. Nilton Scapin, empresário. Esta situação é importante. Praticamente todos os municípios estão na mesma situação desta apresentada em Estrela. Cabe para Lajeado, o próprio Nilton citou Encantado, Venâncio e tantos outros.